9, verso 32. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que Pedro estava passando por toda parte. Você leu comigo. E ele foi ir aos santos em Lida. Isso daqui acontece porque Pedro, ele é um homem que tem extrema ocupação. Ele é um homem de altas agendas. E a gente consegue contemplar isso lá em Atos, no seu capítulo 5, aonde os irmãos, Pedro era tão lotado de agenda, Pedro era tão importante, ao ponto de que os irmãos não tinham como se achegar a Pedro. Gostaria também de agradecer que as Esther vieram aqui. Deus abençoe vocês. Pedro estava com uma agenda tão cheia, com uma agenda tão lotada, que não dava mais para dar atenção a todos. Você sabe, Atos capítulo 2, e cumprido-se o dia de Pentecostes. A partir dali, irmão, a igreja teve um alto crescimento. A igreja teve um crescimento tão absurdo, ao ponto de ter irmãos se convertendo por toda a parte. E Pedro não tem como dar atenção para todo mundo. E aqui está escrito: e ele passando por toda a parte. Por quê? Porque Pedro tem uma agenda lotada. Pedro tem que dar atenção para todo mundo, mas não pode. Aí, no início de Atos, vem dizendo a palavra do Senhor que, por não poder dar atenção aos irmãos, eles arrumaram uma estratégia para todos os irmãos terem o seu milagre, terem a sua cura, terem aquilo que necessitavam de Deus. E a estratégia foi: ora, bota todo mundo que tem na rua, pega todo coxo, pega todo mundo que é enfermo, pega todo mundo que precisa de um milagre, precisa de um escape, bota no meio da rua. E quando Pedro passar, aleluia, maravilha. Quem entende de Bíblia já pegou isso aqui. Coloca o povo na rua. Quem é coxo, quem é enfermo, quem necessita de milagre. Colocou? Coloquei. Agora, Pedro, qual é o teu caminho? É Lida? Então tá bom, vamos colocar nas ruas até Lida. E aí, Marcos? E aí que quando Pedro passar, tu pode não ter a atenção dele, tu pode não conseguir se comunicar com ele, tu pode não conseguir conversar com ele, mas a sombra dele vai passando. Enquanto a sombra de Pedro passa, o povo está indo. E a sombra de Pedro passando, e a sombra de Pedro passando, e o povo no meio da calçada recebendo de Deus. Aleluia! Oh meu Deus, isso aqui é forte demais. A sombra de Pedro está passando no meio da rua, e ninguém está reclamando que não teve oportunidade. A sombra de Pedro está passando no meio da rua, e ninguém está reclamando que o pastor não deu carro na igreja. A sombra de Pedro está passando no meio da rua, e está o povo dizendo: eu quero de Deus, eu quero milagre. Se eu não consigo falar com Pedro, pelo menos a sombra eu consigo pegar. Derrete a fé. E a sombra de Pedro passava, e por causa da humildade do povo, o povo era sarado. Por causa do coração quebrantado do povo, a sombra de Pedro passou a curar os enfermos. Aleluia. Isso daqui é para crente que é doido. Isso daqui é para crente que está na outra dimensão. Por quê, Marcos? Porque já é difícil a gente botar a mão, ungir dos pés à cabeça e receber a cura. Mas esse povo estava tão necessitado de Deus que só a sombra de Pedro já era necessária. Só a sombra de Pedro já era o suficiente. Que venhamos dar valor à presença de Deus nas mínimas coisas, nas simples coisas. Aleluia. Eu preciso chegar em Atos 9. Então aqui já, você a partir daí já consegue presenciar, já consegue entender que a agenda de Pedro é cheia. É para lá e para cá. É muita gente, é muito crente, é muito lugar que tem que ir. E aí quando chega
em Atos, no seu capítulo 9, ele toma uma decisão: eu preciso visitar os santos, e esses santos estão por toda parte, e passando por toda parte, ele diz: eu preciso ir em Lida, aos santos que habitam em Lida. Lá existia um homem que padecia de uma enfermidade. Ele era um paralítico chamado Enéas. Isso daqui me chama atenção, porque esse paralítico não ficou paralítico do dia para a noite. Ele ficou paralítico já havia 8 anos. 8 anos, Davi. Isso daqui me choca. Por quê? Porque de Atos capítulo 1 até Atos 10, no mínimo, se passaram 15 anos. E daqui a gente começa a contemplar que pelo menos 15 anos se passaram. E Pedro passa por toda parte. E quando chega aqui, em Atos capítulo 9, verso 32, Enéas ainda está enfermo. Sabe o que é isso? É Pedro que anda de um lado para o outro, mas não chegou o tempo de cura de Enéas. 8 anos paralítico. 8 anos necessitando de um milagre. Mas aqui, finalmente, chegou a vez de Enéas. Pedro chega lá, cura Enéas. Preste atenção, o milagre é para Enéas. O milagre é em Lida. E diz a palavra do Senhor, no verso 35, que toda a Lida passou a crer no Senhor, os quais estes se converteram ao Senhor. A cura desse rapaz demorou esse tempo todo para ter conversão. Meu Deus. A cura deste homem demorou, que era para o testemunho chegar mais rápido. Ora, já tinha 8 anos, e depois de 8 anos foi sarado. Agora você imagina o testemunho para todo lado, todos se convertendo ao Senhor. Pedro agora pensa: agora eu vou descansar. Aqui já se converteu, missão aqui está cumprida. Vou deitar minha cabeça e vou descansar. Ah, Pedro, chegou uma notícia de 2 varões. Rapaz, mas o milagre não é em Lida. O milagre é para Enéas. O milagre é para o povo de Lida se converter. Não é com você. Mas o que acontece é que Pedro está perto. Verso 38. E Lida era perto de Jope. E aí eles mandam chamar: rapaz, pede lá, chama ele, traz o homem aqui. Pedro achando que ia descansar, repousar sua cabeça. Agora ele recebeu notícia: eu tenho que ir para outro lugar agora. Eu tenho que estar disponível para o que Deus quer fazer. Já aconteceu um milagre, já teve unção, já teve presença, já teve renovo. Mas e aí? E aí que eu tenho que estar disponível. Se Deus quer renovo aqui, mas quer renovo lá, esteja eu disponível, propício para o que Deus quer fazer. E tá vendo? Vou descansar, não. Hora de descanso não, rapaz. Quem tem de Deus é tu. É tu? Então tem que ir. Havia uma menina, uma mulher, uma anciã, chamada Tábita, conhecida como Dorcas. Isso daqui é lindo demais. Dorcas, irmão, é uma mulher cheia de obras. E antes que eu entre nisso aqui, eu preciso te explicar algo rápido. Obra e salvação são coisas diferentes. Para ser salvo, não é necessário obra. A salvação é um dom gratuito de Deus. O dom manifesto em Jesus Cristo, pela graça que nos foi dada, para que não fosse dada a mérito algum de homens, mas sim do nosso Senhor, que padeceu pelo seu sangue carmesim. Aleluia. Tito capítulo 2, verso 10 a 11, e Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, vem explicando sobre essas coisas. Então a salvação, a graça de Deus que a nós nos foi dada pelo dom gratuito do Senhor. Foi o Senhor que resolveu manifestar isso a nós. Então, para a salvação, as obras não cooperam.
mas as obras cooperam para a fé. E isso nós vamos ver aqui nesta mensagem. Você vai ver que essa mulher é uma mulher cheia de obras. É uma mulher que padeceu pelo Evangelho. É uma mulher que, em Atos capítulo 6, foi feita uma instituição dos diáconos. E o que é diaconato, irmãos? Diaconato é importante negócio. Um importante negócio em Efésios 6 e Atos capítulo 6, perdão, é cuidar de viúva. É trazer a necessidade do povo, suprir esta mesma necessidade. E quem é que é instituído por isso? Para ser instituído para este negócio, este importante negócio, para servir na obra de Deus, tem que ter pelo menos 4 coisas. O que? Tem que ter sabedoria, palavra e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para servir não pode ser de qualquer jeito, principalmente viúva. Por quê? Porque é um importante negócio. Só que o que me chama a atenção é que Pedro fala assim: traga nomes, manda o povo escolher, manda o povo selecionar quem é que vai fazer esse importante negócio. E quando eles selecionam, Tabita ou Dorcas não está na lista. Deus. Aleluia. Aleluia. Tabita ou Dorcas não está na listagem do currículo para Pedro. Deus. Não está no rol de membresia da igreja. E Dorcas, Tabita, mesmo assim, em Atos capítulo 9, ela não se priva. Ora, eu não recebi cargo, não tem problema. Ora, eu não tive reconhecimento, Verdade. não tem problema. Ora, eu não tive função, não tem problema. O que me importa é tratar do importante negócio. Aleluia. Aleluia. Isso daqui é lindo demais, irmão. Maravilha. Esta mulher decide tomar uma atitude, e a gente vai ver isso. Olha isso. A gente vai ver que Tabita, ela era cheia de obras, ela era cheia de esmolas que compartilhava, ela fazia túnicas e vestidos, não para uma, não para duas, não só para quem ela gostava, não, mas para todas as viúvas em Jó. Aleluia. E a gente vai ver isso, irmão, no versículo 39. Isso aqui é maravilhoso. Quando Pedro chega lá para orar, antes que eu entre no texto, tem um bando de viúva lá, e elas apresentam. Quem apresenta não é Dorcas. Quem apresenta é o povo. Apresenta vestido e apresenta túnica. E elas dizem, verso 39, foi Dorcas que me deu. Maravilha. Deus maravilhoso. Foi Dorcas que fez para mim. Foi Dorcas que cuidou de mim. Foi Dorcas que sarou minhas feridas. Aleluia. Aqui não tinha diácono. Meu Deus. Aqui não tinha importante negócio. Mas mesmo assim, Dorcas cuidou da gente. Aleluia. Os varões chegam até Pedro, não preciso chegar ali. Os varões vão até Pedro e falam: rapaz, tem um negócio para tratar. O que é, Pedro? Teve uma menina lá que morreu. Teve uma anciã lá que morreu. Corre lá, rapaz. Isso daqui me chama a atenção. Pedro vai. Eu imagino na cabeça de Pedro: Jesus, agora eu vou ter que fazer funeral. Depois desse monte de glória, o Senhor fez milagre no verso 32. E agora eu vou ter que sepultar uma mulher de Deus. Quando chega lá, isso daqui é interessante demais, irmão. O povo, tendo cuidado do corpo de Dorcas, eles pegam ela, glória a Deus, e colocam em um quarto alto. Verso 38. Eles pegam Dorcas e colocam num lugar alto. E o versículo traz a descrição. E
depositaram, depois que ela morreu, num quarto alto. Dorcas morre. Ela padeceu de uma enfermidade. Não foi diabo, nem o Senhor que colocou esta enfermidade em Dorcas. Foi uma enfermidade natural que Dorcas padeceu. Diga, padeceu. Padeceu. Aleluia. Dorcas agora padeceu de uma enfermidade. E o questionamento do povo é: se Dorcas morreu, quem é que vai cuidar da gente? Meu Deus. Se Tabita morreu, quem é que vai ter tanto cuidado conosco? Jesus. Se só ela vê os mínimos detalhes. Aleluia. Obras aqui, irmão, é muito importante. A gente vai vendo que em Lucas capítulo 7, verso 36 ao 50, a gente vê uma mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume. Ali ela ousou da sua fé. Ela pegou a sua fé e pôs em obras. Aquele perfume era muito caro. Deveria pelo menos ter 1 ano de trabalho para comprar aquele perfume. Aquela mulher estava dizendo: olha, eu tenho que depositar o que eu tenho de melhor para Cristo. E mesmo assim, fique tranquilo. Por quê? Porque não vai me faltar nada. Ela está tendo fé e ela coloca a fé dela em prática. Aleluia. A gente vai vendo também Jairo, que coloca a sua fé em prática quando a sua filha está à beira da morte e ele sai à procura de uma cura. A obra que ele pratica é: eu acho que tem solução, então eu vou ir atrás da cura. E o Senhor ressuscita aquela menina. A gente vai vendo também que em Tiago capítulo 2, a partir do verso 18, explicando sobre a fé, ele diz: olha, crês tu que Deus é um só? Versículo 19. E ele diz: olha, que só crer é mole. Na linguagem de hoje, só acreditar é mole. Versículo 19. Fazes bem, os demônios também creem. E eles creem e se estremecem. Em outras palavras, Tiago estava dizendo: só acreditar, meu filho, até o demônio acredita. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Versículo 20, o próximo versículo. Ele diz: ó homem insensato, não sabes tu que a fé sem obras, ela é morta? Não sabes tu que a fé sem obras, ela é inútil? Glória a Deus. Então, irmão, a obra, ela coopera com a fé. A nossa fé, ela passa a ter um resultado a partir do momento que nós usamos dessa fé com obras. Se nós só dizemos que acreditamos e não fazemos obras como de quem acredita, de nada vale, nada acontece, nada muda. Tabita agora, uma mulher como você já ouviu, cheia de obras, é colocada num quarto alto. Isso daqui me chama a atenção, porque morto não se coloca no alto, morto se coloca embaixo. É ou não é? Morto é ser levantado a 7 palmos, 10 palmos, 15 palmos da terra. Se você é um negócio desse, morto é colocado na terra e além disso ainda é enterrado, é embaixo da terra. Só que essa mulher, esse povo gosta tanto dela, que mesmo pós-morte, eles estão dizendo: vou colocar no quarto alto, porque se Deus quiser fazer milagre, Maravilha. eles estão colocando a fé em prática, em obras. Senhor, se o Senhor não fizer, eu faço igual Sadraque, Mesaque, Abednego. Por quê? Olha, o rei aqueceu 7 vezes mais. E quando perguntou: e aí, vai se prostrar? Eu disse: ora, rei, se Deus fizer, ele é Deus.
Se não fizer, eu continuo sem me prostrar, porque o que me importa é adorar a Ele. Se Deus fizer, Davi, tá bom. Se não fizer, não tem problema. Eu coloquei minha fé em prática. Coloca no quarto alto. Colocaram as torcas no quarto alto. Preste atenção. No quarto alto, parecia que eles estavam entendendo. Olha, eu vou colocar no quarto alto, sabe por quê? Porque essa mulher tinha ligação com o alto. Então, se ela tem ligação com o alto, eu vou colocar no quarto alto. Que aí fica mais próximo do que ela gosta. Aí chega Pedro. Pedro chega achando que vai sepultar. Pedro chega achando que vai fazer o sepultamento. Quando chega Pedro, ele diz: ó, rapaz, cadê a menina? Cadê Dorcas? Cadê Tabita? E aí Pedro, eles vão conduzindo Pedro e levam ele para o quarto alto. É Pedro subindo o quarto alto. E quando chega lá, ele imagina: ó, se está um lugar tão reservado, se está um lugar tão guardado, é porque tem pouca gente lá. Se é um lugar tão reservado, é porque é só para mim e ela um milagre. Quando chega lá, irmão, o sepultamento está lotado. É muita gente que foi visitar essa mulher. É muita gente que foi se despedir dessa mulher. E o verso 39 diz: as viúvas e aqueles que padeciam estavam lá e apresentaram